Bom, lá, moçada, dando continuidade aí, né, às nossas aulas, nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alimentos concentrados, mais especificamente os concentrados energéticos, tá? Como que a gente utiliza, quais as características importantes aí de cada um. Bom, vale chamar a atenção aqui o seguinte, que esses alimentos que a gente vai comentar aqui são apenas alguns, né, das possibilidades que a gente tem de alimentos concentrados. Obviamente que tem muito mais do que os que nós vamos falar aqui. E a ideia é a gente chamar a atenção de alguns fundamentos importantes que vocês precisam ficarem aí mais presentes para eles, principalmente na hora que estiverem avaliando esses alimentos em relação à composição química. Alguns fatores aí que vão influenciar na digestibilidade e alguns fatores que vão influenciar na qualidade desses alimentos na hora de a gente utilizar em algumas dietas, tá? Lembra o seguinte, moçada, todo alimento é um veículo de nutriente. Então, eu preciso entender, né, dentro da composição, dentro da matéria seca, da matéria orgânica daquele alimento ali, o que ele carrega de nutriente para dentro do animal, o que ele leva de nutriente para dentro daquela dieta, tá? Bom, se a gente pensar na classificação desses alimentos concentrados, né, vocês vão lembrar, a gente comentou que os alimentos, vamos relembrar aqui que os volumosos são aqueles alimentos que apresentam mais de 18% de fibra bruta ou mais de 35% de FDN na composição. Então, por consequência, né, a gente vai definir os concentrados como os alimentos que apresentam menos de 18% de fibra bruta ou menos de 35% de FDN na composição. Definiçãozinha bem básica, tá? Para a gente não esquecer isso aqui de jeito nenhum. Ficar bem presente para isso aí, porque a partir daqui a gente vai conseguir, né, já separar aí um grande grupo, uma grande gama de alimentos que a gente vai utilizar no dia a dia. Bom, dentro ainda desses concentrados, a gente tem uma segunda subdivisão, uma segunda definição, que seriam os concentrados energéticos. Essas chaves aqui, tá? Toda vez que eu fizer ela, é o sinal de concentrado. Esses concentrados energéticos, se a gente for pegar aí, né, na definição da literatura, eles representam os alimentos que têm menos de 20% de proteína bruta na composição e os concentrados proteicos, tá? Que são aqueles alimentos que apresentam mais de 20% de proteína bruta na composição. Bom, agora, nesse primeiro momento, a gente vai falar desses carinhas aqui, que são os energéticos, que são os concentrados energéticos. Beleza? A gente tem alguns aí, alguns coprodutos principalmente, tá? Que atendem, ou que seriam meio que um intermediário entre esses volumosos e esses concentrados, tá? Embora tenham características de concentrado agronômicas, às vezes eles vão ter características nutricionais de volumoso. Então, mesmo se a gente pegar, por exemplo, um caroço de algodão, né, ele entraria como um concentrado na dieta, mas ele tem efetividade de fibra, no caso do ruminante, por exemplo, semelhante ao volumoso. Se a gente pegar aí a polpa cítrica, a casquinha de soja, embora não tenha essa mesma efetividade do caroço de algodão, mas conseguem segurar um pouco mais o ambiente de rumen, conseguem segurar um pouco mais esses padrões de fermentação aí, principalmente em função do produto da fermentação desses alimentos. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Como é que é a dinâmica de digestão, de fermentação desses alimentos, né? Nas diferentes espécies aí, principalmente bovinos e equinos, né? E a partir daí a gente entender como que é melhor a utilização deles nas dietas no dia a dia, tá? Bom, primeira coisa, a gente pode começar elencando aqui, né? Quais os concentrados energéticos mais comuns. E aí nós estamos pensando em dia a dia mesmo, tá? O grande campeão de audiência aqui, ou talvez o mais
famoso, a base energética da dieta aí vai ser o milho, seguido pelo sorgo. Depois temos milheto. Depois temos farelo de trigo. Embora tenha um teor de proteína um pouco mais alto que os demais, ainda é considerado um concentrado energético. Depois temos farelo de arroz. Depois temos polpa cítrica. Depois temos, muito menos utilizado hoje em dia, mas já foi muito mais comum, melaço de cana-de-açúcar, raspa de mandioca. E aí nós estamos falando da parte da raiz mesmo, né? Que na maioria das vezes vai ser a parte mais utilizada. E embora a parte aérea possa ser utilizada também, a gente vai ver como que a mandioca é uma planta quase que até meio completa mesmo, porque a parte aérea, a parte vegetativa, vira um alimento proteico, né? Embora tenha fibra um pouco mais alta, mas é rico em proteína bruta. E a parte da raiz, que é onde a gente faria a raspa, né? Ou também pode ser feita em silagem, enfim, tem várias formas de a gente usar esse alimento, mas ela acaba podendo virar um alimento meio que completo, né? Quase que uma mistura aí que pode ser feita e atende muito bem, principalmente pequenas propriedades. E aí aqui entra algumas variações, por exemplo, grão úmido de milho ou grão úmido de sorgo, né? E aí nós já estamos falando de algum tipo de processamento, tá? Mas basicamente seriam esses aqui os mais comuns. A gente vai comentar um pouquinho à medida que a gente for evoluindo aqui nosso bate-papo, a gente vai falando um pouquinho de cada um deles. Antes da gente começar a falar especificamente de cada um, né, já que a gente botou um item por último aqui na nossa lista de processamento, vamos falar um pouquinho disso aqui. Bom, moçada, esse processamento, a gente pode definir isso aqui como, vou botar qualquer processo que vise ou que tenha como objetivo aumentar a digestibilidade do amido dos grãos. Aqui, obviamente, nós estamos falando de processamento de alimentos energéticos, né, de concentrados energéticos. Basicamente, moçada, quase todos esses concentrados energéticos que a gente citou, exceto a polpa aqui, mas praticamente todos os outros, a gente vai ter como fonte de energia principal o amido. Tá? E tudo que a gente mais quer é, de alguma forma, aumentar a digestibilidade desse amido. Então, quase todos os processamentos aqui, eles são feitos para a gente aumentar fermentação ruminal ou digestão do amido no intestino delgado, pensando em equinos. Tá? Embora a gente não queira essa digestão do amido no intestino delgado, não é que a gente não quer, mas é um limite aqui a ser respeitado, principalmente nas dietas de cavalo, tá? E no caso dos ruminantes, o que a gente quer é que esse amido seja mais bem aproveitado na fermentação. No caso dos equinos, muito mais pensando em saúde, tá? De trato gastrointestinal, e no caso dos ruminantes, a gente está pensando em aumentar o aproveitamento mesmo do material. Bom, quais os tipos aí, né, de processamento que a gente tem? Então, desde do mais simples, que seria a moagem. Então, aqui a gente visa redução do tamanho de partícula. E aí percebam que a ideia aqui é expor maior superfície de contato. Contato com o quê, gente? Contato com o meio, né? Todo aquele ambiente ali onde vai acontecer ou a fermentação ou a digestão, né? Então, quando a gente diminui o tamanho de partícula, a gente abre muito mais possibilidade a própria adesão e aderência dessas bactérias nessas partículas, tá?
Depois a gente tem um processo que chama laminação a seco. Então, é literalmente passar o grão por rolos compressores. Esse é um processamento físico mesmo, é a quebra do grão, né? O achatamento do grão. É um processo físico, sem a presença de outros fatores, como água e temperatura, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas da mesma forma que a redução do tamanho de partícula, quando a gente esmaga esse grão, passa ele por rolo, ele acaba expondo também essa superfície, maior superfície de contato, e aumentando a chance, então, dessa adesão de bactéria, desses sítios de ligação aí das enzimas, para poder acontecer a digestão e a fermentação de forma mais rápida, tá? Bom, depois dessa laminação a seco, ela evoluiu para uma laminação a vapor, onde a gente teria tanta modificação física, né, que seria passar o grão pelos rolos compressores com presença de água e temperatura. Bom, o que a água e a temperatura fazem? Um negócio que a gente chama de gelatinização do amido. O que significa isso, moçada? Nós vamos ver daqui a pouco, vou mostrar uma figura para vocês, mas o grão de milho, principalmente, e aí de todos os outros, né, a gente vai ver como é que é a conformação deles, vamos dizer assim. E esse amido está envolvido por uma matriz proteica ou por proteínas que protegem ali de alguma forma esses grânulos de amido. Basicamente, quando a gente quer, né, de alguma forma, além da redução do tamanho de partícula ou da exposição física mesmo, quebra do grão, quando a gente tem algum processo que tem alta temperatura, que tem água, é como se fosse mais ou menos o cozimento, né, desse material. Então, acontece essa gelatinização do amido, que é um pouco da expansão desses grânulos de amido, tá? E com consequente quebra dessa matriz proteica. Então, a gente aumenta ainda mais a superfície, né? E quando acontece essa gelatinização do amido, a estrutura em que o amido estava organizada, a forma com que essa matriz proteica envolvia os grânulos e etc., ela nunca mais volta a ser a mesma. Tá? Ela tende a se desorganizar, né? Há, dependendo do processo, uma reorganização dessa matriz, mas, via de regra, aquele grânulo de amido, aquela estrutura, nunca volta a ser a mesma. Então, basicamente, a gente tem um material que, além de maior exposição física, né, da estrutura do amido, ela ainda está mais desorganizada. Então, há mais possibilidade ainda de adesão tanto de bactérias, né, de agentes fermentadores, quanto de enzimas, no caso da digestão intestinal. Tá? Bom, depois dessa laminação a vapor, a gente tem um processo que chama floculação. Essa floculação nada mais é do que transformar, né, o grão em flocos. Então, é um processo que também tem gelatinização de amido, é um processo que também tem envolvimento de temperatura e vapor, de 90 a 105 graus e de 30 a 40 minutos. Vai depender muito do equipamento, tá? Mas os valores ficam mais ou menos nessa faixa aqui. E aqui nós estamos colocando, gente, quase que numa ordem de aumento de digestibilidade, aumento de aproveitamento, tá? Então a gente começa aí no mais simples e vem caminhando à medida que esses processos vão ficando um pouco mais complexos, tá? E, via de regra, um pouco mais caros, né? Depende de equipamentos mais modernos, mais complexos de manejo, tá? de instalação, de manutenção e assim por diante. E por fim a gente teria a extrusão, né, que a gente precisaria de uma extrusora para poder trabalhar, né, esse processamento. Então esses grãos eles são quase que moídos, então há redução do tamanho de partícula. Esse alimento ele roda numa rosca sem fim, tá? Essa extrusora com temperatura e pressão, então também tem gelatinização de amido. Então o aumento de digestibilidade aqui, via de regra, ele é bem maior, tá? Porque além dessa gelatinização,
a gente ainda tem a redução do tamanho de partícula. Então, tem um somatório aí, né, tanto de processamento físico quanto processamento químico, tá? Então, ele é um processamento um pouco mais intenso do que os demais. E, consequentemente, ele promove maiores ganhos em fermentação ruminal e digestão intestinal, no caso de equinos. Beleza? Basicamente, a gente teria esses outros processamentos aqui. Teria essa ordem de processamento aqui. Bom, e aí um outro tipo de processamento, né, um pouco mais comum, até de ser feito no campo, que não é que não segue essa mesma linha industrial, vamos dizer assim, mas seria a ensilagem de grãos úmidos. Então, o próprio processo fermentativo de conservação da ensilagem é suficiente para quebrar parte da matriz proteica e, de alguma forma ou em algum grau, aumentar a exposição do amido. Beleza? Basicamente, o que a gente teria seria isso. Então, se a gente for ver aí na base do fundamento, né, o que a gente quer com o processamento? Sempre aumentar a área de exposição, aumentar a chance, né, desse grânulo de amido ser atingido ali por uma enzima, por uma bactéria, por algum micro-organismo que vai aderir nessa molécula para iniciar a digestão dela, ou por alguma enzima que vai aderir nessa molécula para iniciar a digestão dela. No caso dos micro-organismos, para fazer a fermentação, no caso das enzimas, para fazer a digestão. Beleza? Essa silagem de grão úmido, moçada, ela tem alguns pontos importantes. Tá? Eu ia deixar ela para o final, mas vamos já adiantar aqui. Primeira coisa, o silo de grão úmido, mesmo que a gente faça um silo, às vezes, muito bom, né, bem cuidado em volta, como deve ser feito, telado em volta, lona boa, né, dá uma limpeza boa no buraco, na trincheira, ou usa aquele silo bag, aquele silo de salsicha que o pessoal usa muito aí no campo. Embora a gente precise, né, cuidar, vamos dizer assim, do armazenamento, ele ainda é um armazenamento mais barato do que se a gente for armazenar esse grão, né, seja num silo, seja ensacado de alguma forma. Então, aqui a gente tem custos menores com armazenamento do que se eu estiver pensando no grão seco, tá? Um ponto que muitas pessoas às vezes esquecem e que na verdade ele é fundamental é a colheita do material mais cedo. Então eu retiro a lavoura mais cedo e me dá a oportunidade de fazer uma safrinha ou duas, dependendo da região que você tiver, tá? Então basicamente isso aqui é muito importante. Obviamente, se a gente está falando que vai colher a lavoura mais cedo, né? Se eu estiver pensando em grãos reidratados, né, silagem de grão reidratado, aí isso não se aplica. Mas se eu estiver pensando em retirar esse material mais cedo da área, liberar a área para uma nova lavoura, para um novo plantio, aí isso aqui se aplica e é muito importante, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar aqui é que, via de regra, obviamente que vai depender de cada processo, de cada fazenda, mas a gente tem menores perdas de grão no campo, quando a gente colhe esse material um pouco mais novo, tá? Como a gente já comentou, a própria ensilagem, então o próprio processo fermentativo, já é suficiente para quebrar parte dessa matriz proteica e aumentar um pouco a digestibilidade do amido. Tá? O NRC traz para a gente aí um aumento aí de digestibilidade de 4 pontos percentuais, 5, dependendo da situação. Outros trabalhos mais modernos aí mostrando um pouco mais, tá? Principalmente se essa silagem fica fechada por muito tempo, mas via de regra a gente tem um ganho aí nessa digestibilidade em função dessa quebra de parte da matriz proteica.
esse ganho, né, de digestibilidade vai, por outro lado, né, a gente tem que pensar também, ele vai aumentar a fermentação ruminal. Então, é um alimento que precisa de ser bem colocado na dieta, né, pensando que esses animais vão ter um aporte ali de carboidratos fermentáveis, né, ou de carboidratos não fibrosos, de amido especificamente, relativamente rápido no rumen, né, então a gente precisa tentar equacionar isso, né, como uma fonte de proteína que seja de fermentação rápida, né, ou via de regra tentar manter sempre matéria orgânica fermentável dentro do rumen para que não falte, né, nitrogênio nesse rumen, para que as bactérias consigam utilizar essas cadeias de carbono, consigam utilizar esse carboidrato aí, e principalmente que a gente mantenha sempre um cuidado, né, principalmente em relação à fibra da dieta, para manter saúde de rumen desses animais. Aqui, moçada, um cuidado importante que a gente precisa tomar é a substituição, tá? Vou até marcar aqui. Substituição de grãos. Substituição de grãos secos por grãos úmidos. Na proporção de 1:1. O que significa isso? Vamos pegar aqui que nosso milho tem 70% de amido. Bom, 1 quilo de matéria natural de milho seco tem, vamos imaginar aqui que o nosso milho seco tem 90% de matéria seca, tá? Isso aqui é uma informação importante. Então, se ele tem 90% de matéria seca, nós estamos falando que 1 quilo de milho na matéria natural tem 900 gramas de milho, tá? Nosso milho tem 70% de amido. 900 gramas vezes 70%, eu vou achar quanto de amido tem nesse quilo de milho na matéria natural, concorda? Até aqui todo mundo me acompanha. Então, 900 gramas vezes 70%, nós temos 630 gramas de amido. Bom, se eu pegar 1 quilo de matéria natural de milho úmido, vamos imaginar aí que nossa silagem de grão úmido vai ter, em média, 65% de matéria seca. Eu estou dizendo para vocês que nós temos 650 gramas de milho, com os mesmos 70% de amido. Então, em 1 quilo de matéria natural, eu vou ter 650 vezes 70%. 455 gramas. Então, percebam que se eu fizer a troca de 1:1 na matéria natural, eu estou deixando de colocar aqui na dieta 630 menos 544, 86 gramas de amido. Então, menos 86 gramas de amido para cada quilo, né, de troca. Se minha vaca come lá seus 3, 4 quilos de milho na dieta, então 3 ou 4 quilos de milho na dieta, eu estou falando que eu estou deixando de colocar nessa dieta 86 vezes 3, 258 gramas de amido. E aí nós temos que pensar então que esse quilo de grão úmido, né? Como esse grão úmido tem mais digestibilidade do que o milho moído ou o milho seco, a gente tem que pensar o seguinte: esse ganho de digestibilidade ele é suficiente para poder suprir essa diferença em amido que foi na dieta? Via de regra, não. Então, como a gente tem uma perda de energia, né, que a gente coloca na dieta, a gente acaba fazendo com que, principalmente vacas de alta produção aí, produzam menos leite ou menos do que o potencial que a gente estava formulando. Aliás, quando isso acontece, né,
é porque não está havendo uma formulação precisa, ou não está havendo uma formulação para o lote. Né? Precisa, nunca vai ser, mas a gente quer fazer o mais preciso possível. Então, toda vez que há essa troca, né, de 1 para 1 na matéria natural, via de regra, isso não é uma recomendação nutricional, uma recomendação técnica, vamos dizer assim, né? Às vezes isso é feito de forma mais ou emergencial ou por algum outro motivo que acontece dentro da fazenda. Tá? Mas lembra que sempre que for fazer essa troca de milho de grão úmido para milho, de milho seco para milho grão úmido, precisa levar em consideração essas quantidades aí de amido, as quantidades de energia que estão entrando na dieta. Por isso que o ideal é sempre que for fazer essa substituição, pegar um programa de formulação, jogar as quantidades lá, checar as dietas antes de fazer essa troca de fato, tá? Porque a diferença de gramas, né, diferença de uma quantidade de amido que entra na dieta, quanto mais milho entra nessa dieta, maior vai ser nessa diferença, né, de quantidade de amido que vai. E o ganho em digestibilidade não é suficiente para poder suprir essa diferença, suprir essa demanda em matéria seca. Beleza? Bom, vamos passando aqui então para os alimentos, né, em si. Vamos pegando aqui o primeiro e o principal deles, que seria o milho. Deixa eu pegar uma tela aqui para eu poder compartilhar com vocês. Vai ficar mais fácil da gente ir aqui. Bom, aqui a gente vê, né, o que é a estrutura do grão de milho. Então, essa estrutura, a gente tem aqui na parte mais abundante, vamos dizer assim, o que a gente chama de endosperma. Tá? É aqui que está concentrada a grande quantidade de amido desse grão. Bom, então vamos de fora para dentro aqui. Por fora a gente tem uma camada mais de proteção mesmo, que é a casca do grão, né? Essa casca ela está dividida aí na parte mais externa, né? Que são as células tubulares, células cruzadas, o mesocarpo e a epiderme, a gente pode chamar isso aqui de pericarpo, tá? E uma camada mais interna que a gente chama de testa. Nós vamos ver essa testa aqui com um pouco mais de detalhe, principalmente no grão de sorgo. Mas entrando mais no grão aqui na parte mais interna, a gente tem a região de endosperma, que seria a região mais abundante, né, no grão de milho, a grande fonte de energia, a grande fonte de amido aí desse grão, tá? Esse endosperma ele é basicamente dividido em duas áreas bem marcantes, né? Uma área mais interna, menos organizada, menos compacta, que a gente chama de endosperma farináceo, e uma área mais lateral aqui que a gente chama de endosperma vítreo, tá? Isso aqui vai definir várias coisas do grão. Inclusive, a gente tem várias formas de classificar esse grão em função da abundância, né, das moléculas aí que compõem esses tipos de endosperma. A gente vai ver isso aqui, tá, com mais detalhes. Mas basicamente aqui estaria o nosso foco aí mais de concentração, de tentar, quando a gente fala em aumentar a digestibilidade do amido, a gente está falando em aumentar o acesso, principalmente a essa região de endosperma, tá? Depois, mais internamente, a gente tem a região de germe, né? Então, aqui está concentrado o embrião do grão, da semente. Aqui é a parte onde a gente vai ter mais concentração de óleo também, como fonte de energia, tá? E aqui a ponta seria só a estrutura onde vai prender, onde esse grão vai ficar aderido na espiga, tá? Basicamente, gente, o que a gente tem, né, de como que essas partes aí se distribuem no grão. Então, se a gente pegar aqui as frações, ó, em porcentagem do grão, 82% é amido, 11% representa o germe, então isso aqui do peso, né, da massa do grão grão maduro, né, 11% é o germe, 5% é a casca, ou pericarpo, tá? E 2% é a ponta. Em relação à matéria seca aqui, porcentagem das partes, né? 98% do amido está no endosperma, 1,3 no germe, 0,6 no pericarpo e 0,1 na ponta. Então, o que a gente vê é que a grande porcentagem de amido está concentrada no endosperma, né? Os lipídios, 15,4% está no endosperma, 82,6% no germe, 1,3% no pericarpo, 0,8% na ponta.
Das proteínas, 74% está no endosperma, e aí principalmente as proteínas que envolvem esses grânulos de amido. 26% está no germe, 2,6% no carpo, 0,9% na ponta. Dos minerais, 17,9% no endosperma, 78,4% no germe, 2,9% no pericarpo, 1% na ponta. Dos açúcares, 28,9% no endosperma, 69,3% no germe, 1,2% no pericarpo e 0,8% na ponta. Aqui a gente está falando de açúcar que não é amido, né, obviamente. Fibras e conteúdo celular, ou conteúdo celular, então 12% no germe, praticamente no endosperma não tem nada, 54% no pericarpo e 7% na ponta. Então, percebam que, se a gente for pegar aqui, ó, as maiores grandezas, né, de quantidade, vamos dizer assim, a gente está falando aí principalmente de amido e de germe. Seriam as duas grandes frações, tá? E dentro delas, se a gente pegar o endosperma, né, a grande concentração de amido no endosperma, e no germe o que predomina, vamos dizer assim, de composição são os lipídios. Então isso faz a gente começar a pensar, por exemplo, na composição dos subprodutos ou dos coprodutos do milho. Então se eu tenho um material onde foi retirado todo o endosperma, ou foi retirado o amido, por algum motivo, o que sobra? Sobra um material com bastante óleo, né, com extrato etéreo alto, tá? E, de certa forma, um material com proteína também um pouco mais alta, principalmente quando a gente pega a relação, né? Lembra que quando a gente fala em porcentagem, nós estamos falando em grandezas relativas. Então, se eu tenho 100% de alguma coisa com uma quantidade pequena, quando eu tiro o restante das outras coisas, dentro daquele universo ali, a gente acaba aumentando a quantidade da proteína, por exemplo. Então, se eu tiro, por exemplo, o amido, ou tiro a parte de germe para poder fazer óleo de milho, por exemplo, né, as outras grandezas aí, os outros componentes, as outras frações tendem a ficar maiores, né, proporcionalmente maiores. Não que a quantidade deles, a massa deles em gramas vá mudar, mas em relação ao universo de 100% que eles tinham, eles vão ficar proporcionalmente maiores. Beleza? Bom, vamos seguir para frente aqui, só para a gente ver a composição, né, do milho. Isso aqui é bem importante da gente entender. Então, aqui a gente tem uma composição do NRC de 2001, de gado de leite, e a composição da tabela brasileira aí, né, do material de Viçosa. Percebam que não varia tanto, tá? Aqui a gente tem 88, né, contra 87% de matéria seca, aproximadamente 9% de proteína bruta, 4% de extrato etéreo, 9,5% de FDN contra o milho. E aí aqui a gente começa a ver diferenças, né, do milho americano para o milho brasileiro. A gente tem muito menos FDN no grão do milho americano, justamente porque é um grão que tem mais amido, é um grão que tem mais endosperma e menos casca, tá? E na nossa realidade a gente já tem milhos aí com fibra um pouco mais alta. Fibra de detergente ácido 3,4 contra 4, cinzas 1,5 contra 1,5, cálcio muito parecido, fósforo também muito parecido, lisina 2,8 contra 2,6, metionina 2,1 contra 1,9 e NDT aqui dos dois, o milho americano um pouco mais alto que o milho brasileiro. Lembrando que NDT é uma variável calculada, a gente tem acúmulos de erros, de análises, né? Não é um número muito preciso. Mas aqui a gente tem que deixar claro o seguinte, né? E às vezes isso aqui é muito comentado, né? Que o milho americano é muito mais digestivo que o milho brasileiro e assim por diante. Isso é uma verdade. Mas o milho brasileiro precisa de algumas características, principalmente agronômicas, que talvez o milho americano não precise, tá? Principalmente de resistência a pragas, resistência a desafios maiores na lavoura. Se a gente quiser, às vezes, fazer um híbrido, cultivar um híbrido que não tem essas características para o local onde ele vai ser cultivado, por melhor que ele seja, se eu não conseguir colher ele em quantidade e fazer o processo bem feito, né, acaba que não vale a pena, às vezes, a gente investir num material que não vai ter essa capacidade de vegetar bem, de cultivar bem, sempre que eu estou pensando ainda lá na frente. Né? Lembrando que antes desse processo de colheita, antes de eu querer colher um grão melhor, eu preciso ter uma lavoura boa, uma lavoura bem conduzida.
Então, essas características agronômicas que o milho brasileiro precisa ter acabam, às vezes, tornando esse milho um pouco menos digestivo, um pouco mais resistente mesmo, pensando do ponto de vista nutricional. Beleza? Basicamente, para a gente discutir isso aqui. Dentro desse milho, a gente comentou do endosperma, né, onde está concentrado ali o amido. Então, a gente tem aí algumas classificações, né, para esses grãos em função do tipo de endosperma que está presente no grão. Então, tem aí o tipo de milho, né, em proporção de endosperma farinácea e vítreo. A gente sai de um milho pipoca, onde praticamente o grão é muito duro, é o piruá mesmo, o milho de pipoca, aonde para que haja, né, a desorganização do amido, a gelatinização do amido, precisa de estar em altíssimas temperaturas, às vezes até comprometendo principalmente a qualidade da proteína, né? E aí a gente vem para um milho duro, ainda com grande quantidade de endosperma vítreo. Depois a gente vem para um milho dentado, onde a gente já tem endosperma vítreo nas laterais, endosperma farináceo mais no meio, tá? E ele fica dentado porque como esse endosperma é mais macio, à medida que ele vai desidratando, que ele vai perdendo água, ele vai formando essa indentação, ele vai formando essa depressão no grão, tá? Depois a gente tem um grão praticamente todo de endosperma farináceo e depois um endosperma mais desorganizado ainda, que a gente chama de doce, tá? Dificilmente a gente vai ver isso aqui sendo utilizado, né, principalmente por conta dessas características agronômicas aí que a gente comentou, certo? Então, isso aqui basicamente é uma classificação em função do tipo de endosperma que vai estar presente no grão, tá? Outra classificação que a gente tem é em função da vitriosidade do grão. Então, a gente tem aí a relação, né, entre quantidade de endosperma farináceo por endosperma vítreo, e aí nos diferentes cultivares aí de alto óleo, QPM, que é um tipo de mutação, alguns cultivares aí, né, a Embrapa lançou alguns cultivares com essa mutação, com proteína de melhor qualidade, com relações de proteína, principalmente alguns aminoácidos específicos um pouco melhores. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá? Então, o milho dentado, aí com mais endosperma farináceo, o semidentado um pouco menos, né, do que o dentado, porque ele forma essa depressão, mas ela é mais discreta, ela é menos profunda, tá? E o milho duro, alguns cultivares aí, né, que foram apresentados nesse trabalho, depois posso mandar esse trabalho para vocês, com mais endosperma vítreo. Então, basicamente, gente, isso serve, né, para a gente poder classificar esses grãos aí de alguma forma. E volto a reforçar aqui, embora vocês possam, né, conduzir as lavouras, conduzir isso aí no campo, para um nível maior de tecnificação, para um nível maior de intensidade, embora seja comum, né, a gente possa aí acompanhar esses trabalhos de campo, mas eu sempre sugiro uma consultoria agronômica, pessoas aí que estão envolvidas no dia a dia, trabalham diretamente com a escolha desses híbridos, desses materiais aí que vão ser utilizados no campo, e a gente, obviamente, vai conduzir isso, né, vai direcionar isso mais em função do que a gente precisa, do que a gente vai usar, beleza? Bom, então a gente comentou aqui, né, da estrutura, a gente comentou da classificação, a gente comentou da composição, a gente tem alguns subprodutos, e aí, obviamente, que tem vários outros, tá? Que eu vou falar aqui dos mais comuns, né? A gente, inclusive, nomes comerciais aqui, mas só para vocês ficarem presentes para isso, tá? Obviamente que tem outros, diferentes fabricantes e tudo, mas a tendência é que as composições sigam esses padrões aqui, tá? Então, o que eu falei lá atrás? Ó, a gente pegou um grão de milho e ele tem 9% de proteína bruta. Quando eu tiro a parte de endosperma, quando eu tiro parte daquele endosperma, aqueles 9%, eles passam a representar mais em relação ao todo, tá? Então, a gente sai, por exemplo, do milho como um alimento concentrado energético para um coproduto do milho, um concentrado proteico, porque ele já ultrapassa, né, em média, tá, gente? Isso aqui pode ser
18, 19, 20, 21, 22, vai depender da precisão do processamento, vamos dizer assim. Mas percebam que a gente já passa a ter um alimento com maior teor de proteína, né, do que quando a gente compara, obviamente, com o grão inteiro. Ou com o não inteiro no sentido de não estar processado, né, mas com toda a sua estrutura ali natural. Então a gente tem farelo proteinoso de milho, né, via de regra aí ele é bem digestivo e com teor de proteína aí de 21%. Grande parte dessa fração aqui é PNDR, é uma proteína não degradável no rumen, tá? A gente tem aí as farinhas de glúten de milho, né? Então, via de regra aí, proteinose, como é conhecida aí, 40% de proteína bruta, glutenose 60% de proteína bruta. Então aqui a gente vê que tem mais retirada ainda, tanto de endosperma quanto de germe, tá? Farelo de germe de milho, então 11% de proteína bruta, basicamente o germe, e 5 a 6% de estratétero. Então a gente vê que é um alimento que agrega, né, com muita energia, agrega com estratétero alto, tá? E resta ali aquele pouco de proteína que estava presente mais lá no germe do milho, beleza? Então aqui a gente passa um pouco por coprodutos. E agora a gente finaliza com utilização. Aqui, moçada, tem um parênteses, né, gigante aqui que a gente queria fazer. Se a gente for pensar em praticamente todas as espécies, tá, o milho é a base energética. Então, tanto bovino quanto equino, ave, suíno, basicamente qualquer dieta aí que a gente for fazer com o milho, sendo concentrado energético, a gente vai conseguir colocar a quantidade de energia que a gente precisa naquela dieta, tá? Exceto algumas raras exceções aí, vacas de altíssima produção ou cavalos atletas em alto desempenho, a gente vai precisar lançar a mão aí de outras fontes de energia, né, para adensar um pouco mais a dieta. E nós já estamos falando de gordura, de óleo. Então, tirando esses extremos, tá? A maioria das categorias e praticamente todas as espécies, o milho vai ser o grande alimento aí de base energética. Bom, para vacas, tá? Em produção, a gente não quer extrapolar aí os 25 a 28% de amido na dieta. Para cavalos, a gente não quer colocar mais do que 0,1% do peso vivo em amido por refeição. Isso aqui é muito importante, está muito associado aí a vários distúrbios, tá? Vários problemas que a gente tem visto aí, principalmente na clínica de equinos, né? Aves, basicamente vai ser a base energética da dieta, então é fechar a exigência mesmo. E suínos a mesma coisa, tá? Dependendo aí matrizes, principalmente maternidade, às vezes a gente quer dietas um pouco menos densas, né? Não é minha especialidade, mas matriz a gente vai buscar trabalhar aí com dietas um pouco menos densas e a gente diminui um pouco da densidade dessa dieta com o uso de fibra, tá? Mas basicamente também vai ser a base energética da dieta. Essas duas recomendações aqui eu queria que ficassem muito presentes aí para vocês, para não esquecerem de jeito nenhum, tá? Bom, uma outra coisa que a gente precisa pensar aqui são as restrições, né? Além dessas quantidades que a gente colocou, a gente pode ter aí alguma contaminação. E aí aqui principalmente micotoxinas, né? E aí nós estamos falando de fulmonizina principalmente, fusário, tá? É um fungo comum, praticamente, né, tem alguns autores até que relatam aí que toda lavoura, todo grão de milho já sai contaminado do campo, então a gente tem que estar muito atento a isso. Basicamente, se a gente for pensar, né, nesse problema, nós estamos falando aí muito mais, às vezes, de um problema de conservação do que um problema do alimento em si. Então, uma vez que esse material foi colhido ou foi comprado, né, de alguma forma, foi recebido na fazenda, a gente tem sempre que tomar esse cuidado aqui, né, para não colocar em risco ou para não perder tanto um problema financeiro, né, de perda de insumo,
quanto um problema de saúde, aí, pensando na segurança microbiológica do alimento, das rações. Beleza? Bom, com isso aqui a gente finaliza o milho. Bom, passando para o sorgo, a gente vai comentar um pouquinho da estrutura também, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ó, percebam que a gente tem uma estrutura bem parecida com o milho, tá? De fora aqui a gente tem o pericarpo, também representando em torno de 6% da matéria seca do grão, o endosperma farináceo, menos abundante aí no sorgo do que no milho, né? O endosperma vítreo com uma matriz proteica bem densa, bem organizada, mais na parte externa aqui, protegendo aí essa fração de endosperma farináceo. A região de germe, né, de embrião, representando em torno de 10% do grão. E a testa, que a gente comentou, aquela camada entre o pericarpo e o endosperma, um pouco mais grossa no sorgo, tá? Também com a ponta aqui bem mais discreta, mas que mantém esse grão preso na panícula, tá? A fluorescência do sorgo tem esse formato aqui de panícula. Bom, se a gente pegar aqui uma outra referência, 75% do grão é endosperma, 17% germe e 8% pericarpo. Tá? Se a gente pegar a porcentagem de proteína bruta, 62%, quase 63%, está presente no endosperma. Então, nós estamos falando dessa matriz, né, essas proteínas aí que envolvem os grânulos de amido. Tá? Mais para frente, principalmente na disciplina de nutrição, a gente vai comentar um pouco mais especificamente sobre essas proteínas, tanto do sorgo quanto as do milho, tá? Que seriam as zeínas, né, as prolaminas. A gente tem vários tipos delas aí, a gente vai comentar isso em outras aulas mais para frente, tá? 30% dessa proteína está no germe, 5% no pericarpo, né, ou na casca. 92% do amido está no endosperma, 4,9%, praticamente 5% no germe, 2,5% no pericarpo. 6% do óleo está no endosperma, 86% no germe e 6% no pericarpo. Então, de novo, quando a gente pensa, né, em alguma possibilidade de coproduto, retirada de alguma fração, a gente já sabe basicamente o que vai sobrar no grão. Tá? Então, fica mais fácil a gente já começar a pensar, tentar prever, vamos dizer assim, quando alguém comentar ou quando você tiver a oportunidade de compra de algum tipo de insumo, de algum tipo de coproduto, você já tem ideia do que vai sobrar ali na composição daquele alimento e como que você pode usar aquilo. Bom, se a gente pegar a composição química do grão de sorgo aqui, ó, com e sem tanino, né, uma informação nova. O que é esse tanino? É um composto polifenóico que a gente chama, né, que a planta produz praticamente para defesa dela mesma, tá? É um composto de defesa do ponto de vista agronômico. Do ponto de vista nutricional, ele tem algumas implicações. Tá? Via de regra, esses sorgos com tanino. Para ruminantes, eles não são, dependendo da quantidade, né, que tem de tanino, e aí tem alguns autores aí que não aceitam muito essa definição de sorgo com muito ou com pouco tanino, né? Esses autores, eles comentam que ou o sorgo tem tanino ou não tem tanino. Então, esse tanino vai ser esses componentes aí que a planta produz para defesa. Tá? Então, inibe um pouco o ataque de pássaro, inibe um pouco o próprio consumo por animais, né? É uma forma de defesa da planta. Bom, dependendo da situação, esse tanino pode apresentar até alguns benefícios, né, na dieta, mas a gente praticamente não considera isso tanto na hora de formular, na hora de trabalhar aí com esses alimentos. Vamos pegar aqui a composição, ó. A gente vê os teores de matéria seca aí, ó, do sorgo com e sem tanino a mesma coisa, extrusado, né, e úmido variando. O extrusado tende a manter a matéria seca mais alta, né, o úmido dentro daquela matéria seca que a gente comentou para o milho lá atrás, tá? Existe também essa silagem de sorgo úmido, né? E aí aqui comparando também com o milho grão seco e grão úmido. Sempre, gente, todo alimento energético, concentrado energético, a gente vai comparar com o milho, tá? Porque o milho é o concentrado energético padrão. Então, quase todos os outros a gente vai comparar com ele. Vocês vão ver que a gente vai sempre falar assim, tal alimento representa 10% ou 15% a menos de energia que está contida no milho e assim por diante. Bom, daqui para frente vão ficar comuns essas comparações, tá? Bom, os teores de proteína tendem a variar
15% no sorgo com tanino, 13% no sorgo sem tanino, 11% no extrusado, 9% no úmido, 9% no milho, né, como a gente já tinha visto. E aí aqui varia muito em função do cultivar, varia em função do processamento, tá? Mas basicamente, lembram de novo que essas proporções, essas grandezas relativas aí em porcentagem, como elas são relativas, né, sempre que a gente tem aumento ou diminuição de um desses componentes aí, a gente vai ter aumento ou diminuição de outro também, tá? Teores de fibra. Então, 13.1, 13.1, basicamente iguais, né? 10.9 no extrusado, então a gente já tem uma perda aí de fibra, principalmente aqui, possivelmente uma perda de hemicelulose, né, em função do processamento. O grão úmido, a gente já tem um pouco mais de fibra, né? Lembra que se eu tenho um pouco mais de fibra, possivelmente eu tenho um pouco menos de alguma outra coisa, né? E aí qual que é a outra grandeza do grão que a gente viu lá atrás? O que é um dos maiores componentes do grão? Não é o endosperma, ele não ocupa a primeira posição aqui, ó, em porcentagem em relação ao grão. Então percebam o seguinte, que toda vez, ó, se eu aumentei a fibra aqui, ó, o que eu estou tendo menos? Reparem aqui na quantidade de amido do grão seco para o grão úmido. Então vou bater nisso aqui com vocês, para vocês lembrarem disso. Toda vez que eu tiver uma composição de alguma coisa aumentando, eu tenho que ter uma composição de alguma coisa diminuindo ou a menos, tá? Não tem como eu ter tudo diminuindo ou tudo aumentando. Lembra que isso aqui é em porcentagem, tá? E aquela divisão dos alimentos lá que a gente fez, ela precisa estar na cabeça de vocês. Então, o que eu tenho de carboidrato, proteína, lipídio, para um diminuir, o outro tem que aumentar. Para um aumentar, o outro tem que diminuir. Beleza? FDA aqui, ó, e FDN vai variar, né, em função dessas outras composições. Estratetério varia, mas varia pouco, né, até porque a quantidade é um pouco menor. E aí aqui também vai muito em função do germe, né, que é onde está concentrado, principalmente o estratetério. O NDT vai variar em função da quantidade de amido, da quantidade de fibra, mas reparem que embora esse milho de grão úmido, esse sorgo, né, de grão úmido, ele tenha menos amido, ele tem um NDT bem próximo de um sorgo teoricamente seco. Então, o que isso aqui conta para a gente? Que no caso do sorgo, quando a gente faz algum tipo de processamento, os ganhos de digestibilidade tendem a ser bem maiores do que no milho, tá? Por quê? Simplesmente porque se eu não fizer processamento, eu deixo de aproveitar bastante coisa do sorgo. É comum a gente ir em fazenda, por exemplo, que as vacas comem silagem de sorgo e está passando um monte de sorgo nas fezes. Isso nós estamos falando de silagem, que às vezes esse sorgo ainda é colhido um pouco mais jovem. Quando a gente está falando de grão, aí a coisa piora bem, tá? Então, toda vez que eu tenho algum processamento no grão de sorgo, a tendência é que a gente ganhe mais digestibilidade nele quando comparado a outros grãos aí. Beleza? Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, tá? E aí não é só do sorgo. As relações de cálcio e fósforo desses grãos são muito desbalanceadas por fósforo. Via de regra, as exigências dos animais sempre são maiores em cálcio, né? E seguem aí uma tendência de a gente querer uma relação de cálcio e fósforo de 2:1, tá? Então reparem aqui, pela composição de minerais, ó, que a gente sempre precisa corrigir essas relações aqui quando a gente está usando esses concentrados energéticos. Beleza? Aí os teores de amido a gente já viu. E aí uma coisa interessante, a gente começa a perceber que o sorgo ele tem menos lisina do que o milho, tá? Menos metionina também. E o milho já não é lá rico assim em metionina, tá? Então as relações de lisina metionina aí começam a ficar um pouco comprometidas. Por isso que é importante às vezes a gente agregar, né, alimentos energéticos com alimentos proteicos que sejam ricos em metionina, que sejam ricos em lisina, onde a gente consiga aumentar um pouco o aporte desses aminoácidos aí. Via de regra vão estar dentro dos aminoácidos limitantes, tá? Quase sempre vão ser os 2 primeiros limitantes. Algumas situações, principalmente de vaca pasto, isso vai mudar um pouco, tá? Mas a lisina, de quase todas as espécies aí, vai ser o primeiro aminoácido limitante. E aí a gente precisa trabalhar, então, esses alimentos de forma que a gente aumente o suprimento, aumente a quantidade
desses aminoácidos aí que vão chegar para a fermentação ou para a digestão. Beleza? Aqui depois peguem essa tabela, analisem com calma, comparem, né, cada um desses alimentos. Embora a gente esteja falando de sorgo, mas vocês percebam, né, que tantos por ter algum tipo de processamento ou por ser cultivares diferentes, a gente já tem uma certa variação, né? Então é bem legal a gente estar com isso aqui muito fresco na cabeça sempre que for pensar aí na utilização desses alimentos nas dietas, beleza? Bom, vamos para frente aqui. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que em algumas situações, né, eu não quis comentar lá para a gente comentar aqui agora, esses taninos, eles podem atuar como fatores antinutricionais, tá? Isso não necessariamente vai acontecer sempre, principalmente para ruminantes. A gente tem uma tendência de ter menos influência disso, mas quando a gente tem quantidades maiores aí, vamos dizer assim, de tanino, a gente pode ter uma redução de palatabilidade, tá? Principalmente para algumas espécies, por exemplo, equinos. A gente pode reduzir a degradabilidade ruminal da proteína. Por quê, gente? Esse tanino, ele tende a se ligar, ele tende a indisponibilizar parte da proteína, tá? E aí, quando isso acontece, essa proteína escapa da digestão ruminal. Mas, por outro lado, quando ela chega no abomaso, que o pH é mais baixo, essa ligação que é feita se desfaz. Então, aquela proteína que não foi digerida no rumen, ela acaba chegando livre para ser digerida no intestino delgado. Tá? E isso é o que a gente chama de proteína não degradável no rumen. Ela escapou da digestão ruminal, mas foi digerida no intestino. Então, quando a gente tem essa quantidade, ou quando a gente usa sorgo com tanino na dieta, a gente acaba aumentando os aportes de PNDR. Tá? Isso acontece de forma natural, a gente não consegue controlar, não consegue prever qual a quantidade que isso vai acontecer, mas acaba acontecendo, beleza? De certa forma, como a gente reduz essa degradação da proteína no rumen, né, e acaba reduzindo a quantidade de matéria orgânica fermentável, o próprio tanino acaba funcionando como um mitigador de metano, como uma forma de reduzir, né, a produção de metano entérico, a produção de metano ruminal. Bom, só para a gente voltar aqui então, para a gente não distanciar demais aqui dos tópicos, a gente comentou também da estrutura, a gente comentou da composição, comentou do tanino. Uma coisa, moçada, importante é que o sorgo, via de regra, tem uma rebrota, tá? E isso aumenta as chances de maior produtividade. A gente já comentou um pouco disso aqui na parte de volumoso, mas eu quero chamar a atenção sua aqui, principalmente para a utilização de sorgo nas áreas, nas épocas de safrinha, tá? Ou em áreas de baixa pluviosidade. Principalmente em função da planta de sorgo, em geral, tá? Ela ser menos dependente de chuva. Então, ela fecha os ciclos com menores precipitações. E aí nós estamos comparando com quem, moçada? Principalmente com o milho, tá? A gente tem vários lugares aí onde não tem zoneamento agrícola para milho, mas em função de uma cultura muito forte, a gente acaba tendendo a produzir o milho, principalmente para silagem, em relação ao sorgo, tá? Mas a gente já comentou isso na aula de volumosos, vou reforçar aqui. Nessas áreas, né, busquem saber o histórico dessas áreas, como é que é a distribuição de chuva, porque em situações onde são mais desafiadoras para o milho, às vezes é uma área que a gente vai investir, às vezes é uma área que a gente vai tentar, né, trabalhar ela de forma mais intensiva, vale a pena tentar fazer uma ou duas safras aí de sorgo, que na pior das hipóteses, né, nesse rebrote eu posso colocar os animais para pastejar, ou posso tentar cortar e ensilar, ou posso, dependendo da situação onde for produção de grãos, né, tentar colher essas duas safras de grãos, obviamente vai depender de cada situação, tá? Quando a gente pensa em utilização do sorgo, também pode ser base energética de bovinos
equinos, aves, suínos. Desde que a gente não tenha esse problema com tanino, né? Para os monogástricos isso é um pouco mais intenso, é um pouco mais problema, vamos dizer assim, do que para os ruminantes, mas de toda forma a gente acaba restringindo, né, as quantidades. Se a gente pegar aí as recomendações da literatura, basicamente em bovinos, a gente poderia substituir 100% do milho. No caso dos equinos, a gente não deveria ultrapassar 30% do concentrado. Aves, e suínos, né? A recomendação é a mesma. A gente não deveria ultrapassar 50% da ração. E aí, moçada, obviamente que isso aqui são recomendações prontas, vamos dizer assim, né? Podendo ser ajustadas, obviamente, por qualquer nutricionista. Isso aqui é só um norte para a gente poder seguir, nada que seja 100% engessado, tá? Bom, e aí que a gente finaliza o sorgo. Bom, moçada, vamos falar um pouquinho de milheto, tá? É um outro elemento energético. Eu vou colocar a composição dele aqui para vocês verem. E aí, se a gente for parar para pensar, muito semelhante, né? A estrutura do milho, a estrutura do sorgo, embora os grãos sejam bem menores, né? A gente está falando aqui de uma região de germe, de embrião, né? Um pericarpo, então também tem uma casca protetora aí principalmente do endosperma. A parte mais externa, o endosperma córneo, então o endosperma mais denso, mais bem organizado, tá? E a parte interna do endosperma farináceo. Então, uma proporção, né, bem semelhante à do sorgo, 75% do grão endosperma, 17% germe e 8% pericarpo. As proporções de proteína, a grande parte da proteína está no endosperma, então é a proteína que envolve os grânulos de amido, tá? Embora tenha aí 30% no germe e 6% praticamente no pericarpo. O amido, fortemente concentrado no endosperma, né, como nos outros grãos também, nos outros energéticos, 5% praticamente no germe, 2,5% no pericarpo. E óleo, 6% no endosperma, 86% no germe, 6,7% no pericarpo. Também mostrando a mesma tendência dos outros energéticos, né, onde o germe é a região onde a gente tem maior concentração de estratégia, de óleo. Beleza? Bom, se a gente pegar a composição do milheto, e aí aqui a gente tem de várias fontes, né? E também, como eu comentei com vocês, a comparação aqui com o milho e com o sorgo, tá? Reparem, moçada, que no caso do milheto, a gente também começa a ter quantidades de proteína um pouco maiores, né? Quando comparadas ao milho, tá? Mas praticamente semelhantes aí quando a gente compara com o sorgo. Uma outra coisa que chama atenção aqui é as quantidades maiores de fibra, tá? Do milheto. E aí, de novo, lembra que para aumentar um componente a gente precisa reduzir o outro. Vamos achar aqui o que teve que reduzir para poder aumentar essa quantidade aí de fibra, tá? Então, ó, 12% de FDN, 19% de FDN, 15% de FDN aqui, tá? Enquanto o milho aí mantém seus 11%, o sorgo mantém seus 13%. Então, o FDA também aumentando. E aí aqui já mostra para a gente uma coisa importante, tá? Toda vez que a gente tem aumento de FDA, a gente começa a ter perda de digestibilidade. Né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com mais lignina. Né? E lembra sempre que lignina, né, por ser um material estrutural, por ser um material que precisa de dar essa função de aderência, né, entre as células vegetais e entre a parede celular, a gente acaba tendo um material menos digestivo, um material menos acessível para as enzimas, para os micro-organismos, tá? Estratégia mantém um padrão aí entre 3, 4, 5%, não varia muito, né? O NDT um pouco mais baixo, né? Pensando principalmente por conta dessa fibra um pouco mais alta, tá? Cálcio e fósforo, as relações se mantêm, né? Bem desfavoráveis ao cálcio, então a gente também tendo que corrigir isso aqui nas dietas sempre,
tá? Nunca esqueçam disso, isso aqui é fundamental para que a gente atinja o desempenho aí nos animais. Aqui a gente não tem a composição dos brasileiros, né? Do amido, do milheto, tá? Mas, via de regra, é uma quantidade um pouco mais baixa do que o milho e do que o sorgo, principalmente por conta desse aumento da fibra, tá? Lembra do que acontece com o sorgo lá que a gente viu com o tanino, né? Quando ele aumenta a quantidade de FDN, aumenta a quantidade de fibra, essencialmente ele tem que reduzir uma outra grandeza, e aqui, como é o maior componente, que acaba mostrando isso com mais intensidade é a perda, né, ou a diminuição nos teores de amido. Se a gente perceber aqui, ó, o cultivar, né, de acordo com o Instituto, o IAPAR, se a gente pegar aqui o cultivar que tem menos fibra, 12%, ele vai manter aí uma quantidade de amido um pouco mais alta, tá? Mas se a gente pegar aí, à medida que a gente vai aumentando a fibra, principalmente principalmente nessa coluna aqui, né, que é do rostanho, a gente vai ter, não tem o dado aqui, mas muito possivelmente a gente tem menos amido, tá? Lembra que não tem espaço para aumentar tudo. Então, enquanto um componente aumenta, o outro tem que diminuir. Nunca vamos cansar de falar isso para ficar muito fixo na cabeça sua. Se a gente for comparar aí as quantidades, né, em porcentagem da proteína bruta de lisina e de metionina muito semelhantes, né, a do milho, tá? Ou seja, um pouco melhor do que o sorgo ainda, né, em relação a essa relação aí de lisina e metionina. Percebam aí que a gente tem uma relação muito próxima do milho, né, e o sorgo um pouco pior. Obviamente que se a gente vai aumentando a fibra, reduzindo amido, vai mudando essas composições, isso aqui tende a mudar um pouco, tá? Mas, via de regra, a proteína do milheto tende a ser melhor do que a proteína do sorgo, tá? E mais comparável à proteína do milho. Bom, quando a gente compara com outros alimentos energéticos que a gente já viu, né? O milheto, ele tem mais degradabilidade que o sorgo, então, via de regra, né? Quando a gente usa o milheto, a gente tem maior aproveitamento de amido, tá? Isso aqui, vou traduzir isso aqui na linguagem simples. Normalmente, ele tem 10% menos energia do que o milho, então, quando eu coloco o milheto na dieta em substituição ao milho, eu preciso lembrar dessas correções, tá? Porque, praticamente, se eu trocar um para um, eu posso acabar tendo uma perda de desempenho, né? Porque eu estou colocando menos energia na dieta. Eu tenho que ficar muito atento em substituir a quantidade de energia e não só um alimento um pelo outro, tá? Isso tem que ficar muito claro também, principalmente em base de matéria seca, né? Então, joga no programa, pensa que o que de nutriente que a gente está substituindo ali quando a gente troca um alimento pelo outro. E mais, se essa substituição vale a pena do ponto de vista financeiro, tá? Uma restrição que a gente tem, principalmente, é para aves poedeiras, né? Que o milheto ele apresenta pouco pigmento, né? Principalmente os carotenos, aí, os carotenoides, né? Que, via de regra, participam da pigmentação das gemas, né? Em aves poedeiras, e isso implica na necessidade de uso de corantes, de pigmentos, né? Então, no milheto aqui a gente comentou sobre estrutura, composição, utilização, limitações. Show, vamos passando aqui para o farelo de trigo, tá? Que é um outro alimento energético que a gente tem. Vamos colorir ele aqui com a nossa corzinha de alimento. E vamos botar o farelo de trigo aqui na tela. Bom, percebam aqui mais uma vez, né, a semelhança aí entre as estruturas desses alimentos energéticos, né? A gente tem aqui a casca, né, o pericarpo, também dividida aí em várias camadas, né, com a camada mais interna aí sendo a testa, a região de germen e a região de endosperma. Tá? Basicamente, isso é o que a gente tem num grão de trigo. E aí a gente tem
algumas variações, né, desses alimentos no mercado, tá? O que a gente tem hoje, né, o farelo e o farelinho de trigo, eles são basicamente, tudo virou farelo de trigo, então não tem uma definição muito clara disso no mercado, tá? Embora o farelo e o farelinho deveriam ser diferentes, né, em relação à composição, principalmente teor de proteína, né, a digestibilidade desse alimento, a qualidade dele deveria ser separada, mas tudo isso aqui é vendido como farelo de trigo, tá? A gente tem o triguilho, né, que seriam os grãos aí quebrados, de baixa qualidade, sementes que às vezes vêm com algum tipo de sinal que já vem do campo ou da própria conservação, no silo ou algo assim que não, no transporte ou algo que não saiu como previsto aqui. E aí esse triguilho, né, é quase que um coproduto, é o que é rejeitado mesmo na indústria, vai ser comercializado com esse nome, tá? Basicamente o que a gente tem é isso. De composição, o que a gente tem? Percebam aqui, ó, a gente já tem uma variação um pouco maior, né? Em questão de matéria seca, não muda muito, tá? Como eu comentei com vocês. Então, percebam aí, ó, que tanto os farelos de trigo quanto o triguilho vão quase que manter aí os 88, 89, 90% de matéria seca, tá? Aí aqui a gente já começa a ter variações nos teores de proteína bruta. E aí percebam que o farelo de trigo já começa a ser um alimento um pouco mais utilizado para substituir parte do milho e parte do concentrado proteico. Por quê? Porque toda vez que a gente inclui farelo de trigo, a gente tira parte do alimento energético, do concentrado energético, e parte do concentrado proteico. Por isso que a maioria das rações, gente, quando usa algum eventual substitutivo, quando não é uma fórmula aberta, quando não é uma fórmula fechada, desculpa, isso acontece muito na indústria de rações de monogástrico, né? Na indústria de ruminantes isso acontece com mais tranquilidade, né? O fato de não ter fórmulas fechadas. Mas quando a gente vai para umas rações de combate, principalmente, na indústria de monogástricos, aí nós estamos falando bem especificamente da indústria de equino, quando a gente coloca farelo de trigo na ração, a gente acaba tendo a oportunidade de tirar um pouco do farelo de soja, de tirar um pouco do fubá, né? Então, via de regra, esse alimento fica um pouco mais barato, tá? Só que junto com isso, a gente tem esse probleminha aqui, ó. A gente aumenta bastante a FDN, né? Essa FDN vinda não de forragem. Na verdade, isso não é um problema, mas acaba que como a gente aumenta muito essa quantidade de fibra, a gente tem que perder onde? Ou via de regra, isso vai diminuir onde? Vai diminuir aqui, ó, na quantidade de energia, tá? Na quantidade de amido, principalmente. Então, percebam que aqui a gente já começa a ter um misto, né, vamos dizer, entre um alimento concentrado e volumoso, né, porque esse alimento já tem mais de 35, mais de 40% de FDN na composição, porém ele é um alimento concentrado, tá? Então, parte da energia vai vir de fibra, vai vir de FDN, e parte da energia vai vir de CNF, né, que é o amido. Bom, uma coisa muito comum, né, que a gente tem que ficar ligado, além da variação da composição química, percebam que é muito variável, tá? A gente tem aí de 48% de FDN até 40%, né, em tabelas próximas, variação razoável aí de extrato etéreo. Aqui a gente não tem o dado de amido, mas pela variação de fibra, possivelmente estaria variando bastante aqui também, tá? Mas percebam que vai depender muito. Vai depender de quê, gente? Principalmente da quantidade de casca que é mantida junto com esse grão, tá? Porque parte dessa casca, às vezes, ela é retirada, parte dela, às vezes, não é retirada. Então, isso vai definir também bastante a composição desse farelo de trigo. Então, ó, a gente tem aí um alimento com valor nutricional muito variável, tá? Via de regra, 10% a menos de energia que o milho ou mais, tá? Em função da alta quantidade de fibra, né? Em função da quantidade de casca que fica nesse alimento, porque a grande concentração de FDN ela está na casca, tá? Essa quantidade de casca também tende a piorar a qualidade, né? Obviamente, nós estamos trocando amido, que é um CNF, é um carboidrato não fibroso, por fibra. Normalmente a digestibilidade é mais lenta, menor. Junto com essa FDN aumenta um pouco a FDA, aumenta a lignina, então a gente acaba perdendo um pouco disso, né?
Embora isso aqui aconteça, ele é uma boa fonte de proteína bruta. Lembra que na composição dele, ele tem mais, né, quase 20%, aí, de 15 a 20% de proteína bruta. Então, é uma boa fonte de proteína bruta. E aí, aqui, nós estamos pensando muito no ruminante, tá? Se a gente pensar aqui no equino, o farelo de trigo não, tende a não ser a melhor fonte de proteína, principalmente por conta da relação de aminoácidos, né, do valor biológico dessa proteína, tá? Em monogástrico, ele tem um efeito laxativo, ele tem alguns fatores antinutricionais que a gente chama de polissacarídeos não amiláceos, tá? Isso, lembrem quando, vocês, quem nunca viu aí, depois para ver alguém fazendo uma massa de bolo, tá? O que a gente coloca quando a gente quer que a massa de bolo dá liga? A gente coloca farinha de trigo. Por quê? Porque esses polissacarídeos, eles vão, à medida que a gente vai misturando ali na massa, ele vai dando liga para aquela massa, tá? E quando a gente coloca ou inclui demais farelo de trigo na dieta, essa mistura do bolo alimentar, junto com esses polissacarídeos, eles vão formando essa mesma liga. Tá? Eles vão transformando, então, essa digesta, né, num bolo menos digestivo. Tá? Então, a gente vai ter mais perda fecal, né? A gente vai ter mais material indigestível passando direto e sendo perdido nas fezes. Tá? Dependendo da quantidade, né, e do restante da dieta, isso aqui pode causar até um efeito de aumentar mesmo essa taxa de passagem, causando até diarreia. Quando bem utilizado, né, nas quantidades que a gente deve utilizar, ou não, quando a gente não ultrapassa as quantidades que a gente deve usar, é uma boa fonte de niacina, tiamina e ferro. Tá? Tem alto teor de fósforo, potássio, como a gente comentou, vitaminas aí do complexo B. Bom, quando a gente pega as recomendações aí na literatura, o que a gente tem? Para ruminantes, tá? De 30% a 40% do concentrado, né, de vacas. A gente tende a não ultrapassar isso, né, em função principalmente desses polissacarídeos que a gente comentou, da concentração energética, né, desse farelo. Se a gente incluir mais do que isso, na maioria das vezes a gente não vai fechar as exigências de energia, tá? Não ultrapassar aí de 10 a 20% do concentrado de bezerros, aí principalmente por conta desse aumento de viscosidade mesmo da dieta, aumento de taxa de passagem. Vacas com produção de leite até 20 quilos por dia, tá? Poderia, né, substituir até 100% do milho, tá? Uma boa fonte de proteína degradável no rumen, pensando que essas vacas, quase que 100% da proteína metabolizável vai chegar da PDR, tá? Pouquíssima quantidade a gente vai precisar colocar de PNDR, ainda que precise, mas muito pouco. E lembra do que eu comentei, toda vez que a gente coloca farelo de trigo na dieta, me dá a oportunidade de tirar parte do alimento concentrado e parte do alimento do concentrado energético e parte do concentrado proteico. Tá? Então eu diminuo principalmente farelo de soja nas dietas aí, tornando essas dietas um pouco mais baratas. Tá? É uma boa suplementação para novilhas a pasto, no verão e seca. Então, independente aí, né, tendo oferta de forragem, o farelo de trigo pode compor uma base energética aí de um suplemento, por exemplo, tá? E pode substituir parte do volumoso, né, até 10% da matéria seca. Por quê? Porque se a gente pegar, né, a quantidade de FDN que ele tem, a gente viu lá que, embora não seja FDN de forragem, né, quando a gente está trabalhando aí com dietas um pouco mais apertadas, a gente precisa de melhorar um pouco o ambiente de rumen, a gente pode colocar um FDN de não forragem, né, um FDN vindo de concentrado, para poder dar uma melhorada no ambiente de rumen, para poder dar uma melhorada, uma segurada no pH principalmente. Tá? Beleza, então vamos voltar aqui para nossa... nós comentamos também da estrutura, composição, utilização, limitações. Bom, vamos passar agora para mais um concentrado energético que a gente tem, tá? Que é o farelo de arroz. E, moçada, às vezes vocês podem estar assim, mas esse negócio é tudo igual.
É importante a gente repassar isso, e obviamente que a ideia aqui não é ninguém decorar, né, nada disso, mas que vocês tenham essa percepção de na hora que forem analisar ou na hora que forem trabalhar alguma dieta, usar, tirar ou colocar, substituir algum tipo de alimento, saber, né, quando eu estou tirando uma coisa e estou colocando outra, aonde que eu estou mexendo mais? Então, se eu preciso ajustar a energia de uma dieta, o que que eu tenho de recurso, o que que eu tenho, né, de possibilidade para poder fazer isso? Da mesma forma, a gente vai ver nos concentrados proteicos na outra aula, tá? Então, vamos entrar aqui um pouquinho mais a fundo no farelo de arroz. E aí, ó, percebam também que a estrutura é bem parecida, tá? A gente tem aqui um embrião, a gente tem a casca, o pericarpo e o endosperma, tá? Esse endosperma é rico em amido. Então, o que que a gente tem? Farelo de arroz integral, tá? Que tem no máximo 10% de minerais e 12% de fibra. Essa casca, esse pericarpo do arroz, ela é riquíssima em matéria mineral, ela é riquíssima principalmente em sílica, tá? Então, é uma limitação grande para a gente poder usar o farelo de arroz. E a gente tem no mercado aí um farelo de arroz desengordurado, tá? Com mínimo de 16% de proteína e máximo de 12% de fibra e 2% de extrato etéreo. E tem a quirerinha de arroz, né? Que é um alimento que varia um pouco mais de composição, principalmente em função do que sobra de casca nesse grão, do que sobra de embrião, de germe nesse grão. Aí a gente vai ter composição bem variável. Então vamos ver aqui. O farelo de arroz integral. Perceba a diferença. Deixa eu mudar aqui só para a gente destacar. Perceba a diferença em algumas coisas. Perceba que matéria seca não muda tanto, tá? Então a gente vai manter aquele padrão de concentrado de 88, 89% de matéria seca, comparado aí, né, ao milho. Os teores de proteína tendem a não mudar nesses aqui, tá? Farelo integral 13%, 14%. Aqui o farelo de arroz desengordurado também não mudou muito. Aqui aumentou um pouco a proteína. E aí nós já vamos entender por quê, tá? E na querela a mesma coisa. Aí já diminuiu bastante, também vamos entender por quê. Bom, aqui, ó, se a gente pegar teores de fibra, então FDN 24, 21, 24, 18 e 25. E aí percebam que junto com essa FDN, a FDA também aumenta drasticamente. Por que essa FDA aumenta drasticamente? Principalmente por conta da estrutura da casca, tá? E aí percebam que a lignina aumenta e varia bastante, né? Em função dessa estrutura, principalmente de proteção do grão. Aí aqui, ó, reparem que o extrato etéreo começa a variar bastante, e aí nesse farelo de arroz integral, via de regra, a gente vai ter extrato etéreo alto, tá? E aí olha aqui o desengordurado, ó. O que muda? Principalmente em relação ao extrato etéreo, 2 e 2, contra 16, 14 e 13. Tá? Então aqui, ó, esse arroz ele foi submetido a um processo de retirada de óleo, né, para fazer óleo de arroz. Tá? E o integral não, o integral está com o extrato etéreo alto ainda. Obviamente que o NDT desse aqui vai ser muito maior do que desse aqui. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma quantidade de extrato etéreo mais alta, porque a gente sabe que a energia contida aqui, né, num quilo de extrato etéreo ou num quilo de lipídio vai ser maior do que num quilo de carboidrato, tá? As relações de cálcio e fósforo aqui, aí muito desfavoráveis para o cálcio, da mesma forma que os demais, tá? Então também, quando estiver trabalhando com farelo de arroz, tem que ficar muito ligado nessa relação, principalmente aqui para animais que têm maior exigência de cálcio. Então, vacas em lactação, potro em crescimento, égua em lactação, bezerras, novilhas, tá, em crescimento. E aí as quantidades de amido muito variáveis, também em função da quantidade de óleo, de fibra, né? De novo, lembre que, olha só, se a minha FDN, minha FDA está muito alta, minha proteína também é alta, meu amido tende a estar mais baixo, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o extrato etéreo mais baixo, proteína semelhante, FDN um pouco mais baixa, meu amido tende a estar um pouco mais alto, tá? São excelentes fontes de lisina e metionina. As relações de lisina e metionina são bem melhores que as relações de milho, por exemplo. Tá? A gente sai aqui de 1,4 para 2,4 praticamente. Então, a quantidade de metionina comparada com o milho não muda tanto,
mas tem bem mais lisina, né? Então é um alimento aí que dá para a gente conciliar bem com outros concentrados, principalmente que sejam ricos em metionina, para que a gente melhore ainda mais essas relações, tá? Mas aqui a gente já tem um alimento com característica interessante aí do ponto de vista de aminoácidos. Beleza? Bom, primeira coisa, o valor nutricional é muito variável, tá? Por quê? Porque depende da quantidade de casca, depende da quantidade de óleo, depende de qual foi o tipo de processamento que esse alimento passou. Então não dá para a gente, como é o do milho, por exemplo, muito mais padronizado, não dá para a gente prever como é que vai ser a composição do farelo de arroz, tá? É sempre fundamental a gente mandar analisar, mandar para o laboratório esse material. A qualidade, ela vai depender muito da quantidade de casca, como a gente já comentou que fica, tá? Essa casca talvez seja um dos grandes fatores aí que vai restringir o consumo, né? Principalmente pensando na dureza dela mesmo, na dificuldade de digestão, tá? Então ela acaba ocupando um pouco mais de espaço, dependendo da situação. Ela se torna até um pouco abrasiva, né, para a região de mucosa, de intestino, de rumen, de estômago. Então a gente acaba evitando trabalhar com grandes quantidades nas dietas, tá? Tem baixa quantidade de PDR, então isso aqui é uma coisa importante. Ela aumenta um pouco a quantidade de PDR, mas se eu estiver trabalhando só com ela, mas se eu estiver trabalhando com uma alta inclusão de farelo de arroz, a gente pode acabar tendo uma falta de PDR. Então eu sempre tenho que preocupar, né, com a quantidade de PDR que está indo para a dieta, com a relação principalmente de PDR e de carboidrato não fibroso que eu estou colocando nessa dieta. E aí nós estamos falando de vacas leiteiras, né? Toda vez que eu diminuo ou reduzo o aporte aqui de PDR para o rumen, ao ponto de faltar PDR, necessariamente a gente está comprometendo, né, principalmente aí a quantidade de aminoácidos que vai chegar na glândula mamária, consequentemente comprometendo a produção de leite. Então, como a gente comentou, né, uma boa fonte de lisina, boa fonte também de vitaminas do complexo B, tá? É um grão aí rico em fósforo, né? E aí a gente tem até que tomar cuidado, sempre corrigir aquelas relações na dieta, tá? O farelo de arroz integral é um alimento energético interessante, porque tem quantidades aí de extratertério de óleo altas, tá? Então, teoricamente, vão dar um aporte energético grande na dieta, mas tem um limitante, principalmente de armazenamento. Tá? Como é um alimento que tem muito óleo, normalmente se ele está mal armazenado ou se ele fica armazenado por muito tempo, ele tende a oxidar e rancificar a gordura, tá? Então acaba diminuindo o consumo, diminuindo a digestibilidade, diminuindo a qualidade desse alimento. O que a gente tem de recomendação na literatura, tá? É fornecer esse farelo de arroz integral no máximo até 30% do concentrado, não passar disso, tá? Principalmente aí falando de vacas, né? Fonte de gordura, boa fonte de energia e de PNDR, tá? O farelo de arroz desengordurado, a gente pode entrar até um pouco mais, até 40% do concentrado, tá? Continua sendo uma boa fonte de PNDR. E a quireirinha de arroz pode entrar até 30% do concentrado. Se a gente pensar aí, né, na inclusão de 5 a 7% de extratertério na dieta total, tem gente que gosta mais de trabalhar com 5, tem gente que gosta mais de trabalhar com 7, mas sempre esse talvez vai ser o limitante para poder usar um farelo de arroz aí que tenha extratertério um pouco mais alto, tá? Ficar ligado aí nessas relações de cálcio e fósforo para todas as espécies que estiverem utilizando farelo de arroz, e tem boas associações aí em dietas, por exemplo, de cana-de-açúcar e ureia. Por quê? Porque a gente supre as demandas de PDR, tá? E trabalha esse aporte de PNDR com o concentrado, com o farelo de arroz. Beleza? Então aí, ó, bovinos, a gente vai usar até 30% concentrado, equinos até 50% de grão, sem casca, tá? Por conta da quantidade de sílica. Como a gente já comentou, a gente pode ter até lesão mesmo de mucosa, tá? Por conta das cascas, por conta da sílica, ela fica um material muito abrasivo. A gente não deveria utilizar o farelo de arroz com casca, sempre sem casca. E aí, no caso aqui de equinos, a gente ainda tem um bônus desse farelo de arroz,
que é um componente que chama gama-orizanol, tá? Esse componente ele vai favorecer o desenvolvimento de musculatura, tá? Principalmente dos equinos, atletas aí que comem esse farelo de arroz. Tem alguns trabalhos aí mostrando isso, né? Ele funcionaria como um alimento anabolizante natural, tá? E aí nós estamos falando de anabolizante porque ele é anabólico, ele vai fazer esses indivíduos ganharem massa muscular, e esse gama original está presente no arroz. Então, dentre outros benefícios aí que ele teria, um deles seria esse ganho de massa muscular em equinos atletas. A gente utiliza óleo de arroz também por conta desse componente, né? E aí o farelo de arroz seria uma opção se a gente não tivesse o óleo ou se a gente quisesse incluir ele em algum tipo de ração. Aves, até 5% do farelo de arroz para ave de corte e até 15% para ave de postura. Basicamente seriam essas recomendações, né, em dietas. E suínos, até 30% de farelo de arroz em crescimento ou em terminação. E aí, de novo, moçada, esse aqui é um norte, tá? Obviamente que a gente, como nutricionista, a gente pode mexer nessas quantidades, pode mexer nessas rações, nessas dietas. Bom, então, para a gente voltar aqui no farelo de arroz, né, a gente comentou aí da estrutura do grão, a gente comentou da composição, e aí aqui lembra, o que vai variar muito essa composição é a quantidade de casca, tá? Que é o que vai variar também em relação à qualidade. Depois a gente falou um pouquinho da utilização. E aí, principalmente a vantagem, né, de ser uma boa fonte de lisina. E depois a gente falou um pouquinho das limitações, né? E aí pensar principalmente na casca e, dependendo da situação aí, né? Se for para ruminantes, por exemplo, quantidade de óleo, digestibilidade, e aí ver como que o alimento pode entrar na dieta, né? De novo, lembra que isso é só um ingrediente. Quando a gente está trabalhando a dieta como um todo, a gente está pensando no que esse indivíduo está comendo de nutriente naquelas 24 horas do dia dele, beleza? Bom, a gente vai comentar do último aqui, para a gente finalizar essa parte, que é a polpa cítrica, ou como alguns dizem, polpa de citros. Quando a gente pega a polpa, gente, ela é basicamente um produto, né, um coproduto da indústria do suco de laranja. Então, se a gente pegar aqui uma relação de para cada 100 quilos de laranja, a gente vai ter esse material passando por um extrator de suco, tá? Desse extrator, 47,9 kg de suco in natura, né? 8,5 kg de suco concentrado. Então, reparem o tanto que isso aqui rende pouco, né, para fazer esse suco concentrado. E aí vem para o processamento, né? 52 kg de casca, polpa e semente. Esse material recebe um acréscimo de calcário, tá? Principalmente para dar uma segurada no pH. O material fica com o pH um pouco mais próximo do pH básico. Isso pode ser com ou sem melaço, tá? Isso dá origem a 28 kg de polpa prensada, ainda com material muito úmido, tá? Depois esse material vai para um evaporador, para um secador, e aí dá origem a 7 kg de polpa cítrica com 8% de umidade, ou seja, 90, 92% de matéria seca. Então repare que para cada 100 kg de laranja, a gente vai ter aí 7 kg mais ou menos de polpa cítrica peletizada e seca, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. Bom, se a gente pegar aqui, ó, né, a polpa, ela entra nessa classificação de concentrado energético, representa entre 85% e 90% da energia do milho, tá? As características energéticas dela são de concentrados, tá? São de concentrados, tá? Mas a característica de fermentação ruminal são mais semelhantes a volumosos. É muito comum aí na prática o pessoal às vezes tirar volumoso e colocar polpa cítrica, né? Achando que vai ter o mesmo efeito, achando que vai promover mais, vai prover, vamos dizer assim, mais energia na dieta e vai promover a mesma saúde de rumen.
isso não é verdade, tá? Não dá para a gente trocar assim 1 para 1, 100%, igual muitas vezes acontece. Há sim uma melhor, um efeito, né, de melhora de ambiente ruminal. Então, pelo fato dela ter uma FDN mais alta, ela vai segurar um pouco essa questão de movimentação ruminal e tudo, de estimular a mastigação, estimular a movimentação de rumen, tá? Mas não deve ser substituída, ou não deve substituir, na verdade, essa relação aí de volumoso de 1 para 1, tá? É um alimento que tem baixo teor de proteína, então precisa, né, de correção, vamos dizer assim, de suplementação na dieta. Lembre, de novo, que isso aqui é só um ingrediente, gente. Nós não estamos falando da dieta já, estamos falando só de uma das coisas que a gente vai colocar na dieta. Ela passa por um processamento térmico, né, de temperatura, de prensagem muito intenso, então pode acabar reduzindo um pouco a digestibilidade da proteína, ainda mais, né, além de ser baixa, ela é de digestibilidade baixa, principalmente quando comparada ao milho, né? E, diferente dos demais concentrados energéticos, ela é rica em cálcio, porque lembra que ela recebe uma quantidade de calcário durante o processamento, né, para estabilização de pH e etc. Então, quando a gente trabalha com a polpa, normalmente, né, a relação de cálcio e fósforo não é um problema na dieta, porque a quantidade de cálcio que tem nela em relação ao fósforo já é muito maior e, via de regra, ela já quase que consegue corrigir, né, essas diferenças ou essas falhas aí que a gente teria em relação aos outros alimentos, tá? Vamos ver rapidão aqui a composição química da polpa. Comparada com o milho, ó, percebam que a proteína, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a proteína dela vai ser bem mais baixa, tá, do que os demais que a gente já viu, né? Por quê? Se a gente for pegar aqui, por que a proteína dela é baixa? Porque tanto a fibra, tá? E aí reparem aqui, ó, que ela tem quase nada de amido, praticamente toda a fração energética está concentrada na pectina e na fibra, tá? Como a gente viu aqui. Então, ela tem um NDT alto, né? Semelhante ao do milho aí, um pouco mais baixo, mas semelhante, maior do que o farelo de trigo, normalmente parecido com o sorgo, tá? Mas a grande concentração energética, né, a fonte de energia da polpa cítrica está na pectina e não no amido. Então a gente percebe que é uma fibra, né, e uma fonte de carboidrato de altíssima digestibilidade. Essa pectina ela recebe inclusive em algumas classificações aí o nome de fibra solúvel. Tá? Por quê? Porque embora ela tenha essa característica de fibra, ela é de altíssima digestibilidade até rápida. Então, embora ela tenha essa capacidade aí de segurar, né, ambiente ruminal e etc., ela tem também um comportamento intermediário aí entre um concentrado e um volumoso. Beleza? Relações de cálcio aqui, ó, a gente vê que ela é bem maior, né, e bem mais favorável ao cálcio do que o fósforo, diferente dos demais concentrados que a gente já viu. Tá? Então, essas características são marcantes. E aí, lembrando que a gente precisa sempre estar atento, né, a essa composição, a essa característica, para saber usar bem o alimento. É fundamental, gente, se vocês forem trabalhar com a nutrição, saber o que tipo de alimento que a gente tem para trabalhar, quais as fontes energéticas, que tipo de energia que a gente está colocando ali, às vezes dentro do rumen, ou que a gente está fornecendo, por exemplo, para um cavalo, né, ou que a gente está fornecendo para uma rã, em maternidade, em lactação, beleza? Isso aqui é fundamental, tá? Então, algumas características aqui para a gente resumir, ó. Boa qualidade da fibra, pensando em digestibilidade, né? 1% de lignina, então praticamente não temos aí problema para as diferentes espécies, né, em relação à digestibilidade. Então, nós vamos ter de 78% a 92% de digestibilidade do material. Quando a gente falou lá atrás em substituição parcial do volumoso, né, nós estamos falando principalmente por quê? Porque quando a gente pega os trabalhos, né, as avaliações de alguns alimentos e o tempo de ruminação em quilos, em minutos por quilo de matéria seca, a gente vê aqui, ó, a alfafa, né, o fibra longa,
61 minutos por quilo de matéria seca. Quando a gente pega silagem 60, casca de algodão 30, polpa 30, casca de soja 8, farelo de soja 6, milho moído 8. Ou seja, nós estamos falando aqui que a polpa, embora ela seja um concentrado, ela tenha características de concentrado, ela tem aí em torno de 4 a 5 vezes mais potencial de estimular a ruminação, tá? Depois eu vou entrar num outro conceito com vocês, que é a fibra fisicamente efetiva, né? Vocês vão ver isso com muito detalhe lá na nutrição de ruminantes. A polpa, embora ela estimule essa ruminação, tenha essa capacidade, né, ela não vai receber uma pontuação, vamos dizer assim, de fibra efetiva, assim como o volumoso. A gente está vendo aqui que, embora ela seja maior que o concentrado, ela ainda representa aí mais ou menos metade, né, de um volumoso de FDN de forragem, tá? Dessa capacidade aí vinda da forragem. Então, ela é importante, né, nesse papel, ela tem essa função, tá, de aumentar a mastigação, aumentar a ruminação, melhorar um pouco a saúde de rumen, mas deve ser usada com critério, né? A gente não deve ultrapassar aí as recomendações de uso, tá? Quando a gente pensa, né, na polpa como fonte de energia, aliada aí à ureia como uma fonte de proteína de rápida degradação, de rápida fermentação no rumen, né, a gente está pensando em sincronizar energia e proteína, né, aumentar a eficiência da utilização do nitrogênio e aumentar a produção de proteína microbiana. Isso não funciona muito bem como uma matemática simples, mas o que a gente quer? A gente quer ter sempre um material, né, que esteja fermentando no rumen, a gente quer ter matéria orgânica fermentável no rumen e a gente quer suprir, né, a demanda ou a exigência dos micro-organismos ruminais, tanto de nitrogênio quanto de cadeias de carbono. Lembra que para produzir proteína microbiana, as bactérias precisam de carboidrato, de carbono e precisam do nitrogênio. Então, quando a gente bota um carboidrato de rápida fermentação junto com uma proteína de rápida fermentação, a gente acaba tendo um pouco mais material potencialmente digestível, mais material fermentável, e a gente acaba tendo esse efeito, né, de melhor utilização do nitrogênio e de aumento da produção de proteína microbiana. Lembra que isso não é uma matemática, tá? Isso é mais uma forma didática da gente dividir essa questão da fermentação. Também nós vamos entrar isso em mais detalhes mais para frente, mas por enquanto é importante que vocês já vão familiarizando com isso, tá? A gente tem, né, por conta desse sincronismo aí, a gente tem um aproveitamento melhor desse nitrogênio, a gente tem menos perda na urina, tem menos reciclagem desse nitrogênio, né, porque ele está sendo utilizado para produzir proteína microbiana. E aí, ó, quando a gente ultrapassa os 20% de matéria seca da dieta, a gente começa a correr risco, né, de trabalhar com um excesso de cálcio na dieta. Então, essas relações de cálcio e fósforo aí, elas têm que estar muito bem balanceadas, né? A gente tem que estar lembrando delas aí na hora de usar a polpa cítrica. Bom, um problema que a gente tem, ou uma limitação que a gente tem, é que é um produto muito higroscópico. O que é isso? É um produto que absorve muita água, principalmente umidade do ar, umidade ambiente, tá? Então, quando a gente ultrapassa aí, né, os 14% de umidade, ou seja, quando eu tenho menos de 85%, 86% de matéria seca, a gente começa a ter crescimento de fungo, tá? Além da contaminação por micotoxina, a gente pode ter a combustão espontânea desse material, tá? De tanto fungo, tanta levedura que cresce ali, aumenta demais a temperatura e esse material pode acabar pegando fogo. Então, a gente deve sempre cuidar, né, para guardar em locais cobertos, ventilados e, de preferência, que não estejam em contato com o solo, não estejam em contato com a parede, tá? Quando a gente tem esse tipo de desafio na fazenda, cabe a nós, tecnicamente, né, definir, tá, e até recomendar que a fazenda não guarde essa matéria-prima aí por mais de 2 meses. Então, se vai comprar polpa e não tem como guardar, não tem um silo que consegue deixar isso bem armazenado, tenta fechar contrato para entregas periódicas, né, ou então compra a quantidade que vai usar aí nos 2 ou 3 meses subsequentes. Tá? Isso é muito importante. As recomendações de uso aí, né? A gente não deveria ultrapassar 4 quilos por vaca dia, tá? Ou 20 a 30% da matéria seca total da dieta.
Tá? Se a gente trabalhar com 4 quilos, gente, dificilmente a gente vai ultrapassar esses 20 a 30%. Se eu pegar uma vaca aí que come seus 20, 21 quilos de matéria seca, 30%, nós estamos falando de 7 quilos de polpa. Tá? Dificilmente a gente vai chegar em 7 quilos por dia de polpa, a não ser numa situação muito crítica de escassez de volumoso, de impossibilidade de compra, tá? E aí são ajustes, né, que a gente precisa fazer como nutricionista, tá? Que a gente vai avaliar ali ponto a ponto, vai tomar essas decisões com muito cuidado, tá? Para vacas aí de, vamos colocar aqui, média para baixa produção, né, abaixo de 20 litros de leite por dia, a gente poderia fazer substituição total do milho, caso fosse necessário, tá? Por quê? Porque essas vacas não vão comer muito mais do que 3, 4 quilos de matéria seca de milho. Então a gente ficaria aí próximo desse limite, tá? Não teria problema. Para vacas de alta produção, a gente poderia substituir até 50% do milho, né? Isso são dados aí encontrados na literatura. E aí, de novo, isso vai depender da dieta, vai depender do que a gente está usando. Não é só essa matemática assim. Isso aqui é só um norte para a gente poder seguir, tá? Mas como nutricionista, a gente vai poder mexer nessa dieta e poder colocar outras quantidades, seguir outras recomendações e não tem problema nenhum, tá? Bezerros com menos de 60 dias, a gente não deveria utilizar mais do que 10% da matéria seca, tá? Com mais de 60 a gente poderia chegar aí nos 30%, né? Assim como a gente poderia colocar em dietas de adultos. Vamos voltar aqui para o nosso documento, a gente falou um pouquinho da estrutura, mas aí aqui foi mais do processo de produção, né? Depois a gente comentou das características, principalmente da proteína. Depois a gente viu um pouco da composição. Depois a gente viu a possibilidade de substituição dos fontes de TDR, aqui especificamente ureia. Depois a gente viu limitações de armazenamento. Depois a gente viu recomendações de uso. Aqui, moçada, uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode usar a polpa, a gente já comentou inclusive na aula de volumosos, a gente pode usar a polpa como aditivo de silagem de gramíneas, tá? Inclusive para equinos. É uma ótima possibilidade para a gente retirar o amido do volumoso, para a gente desconstruir alguns mitos em relação ao uso de silagem para equinos. Moçada, basicamente o que a gente tinha para tratar aqui hoje era isso, né? Na próxima aula a gente vai entrar na parte de concentrados proteicos. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, né? Não deixe de mandar na nossa plataforma, no fórum, tá? Ou podem usar o grupo do Telegram também, fiquem à vontade para poder mandar as dúvidas lá. A gente vai estar aqui à disposição para poder contribuir com vocês da melhor maneira. Muito obrigado, até a próxima aula.